E aí, galera, beleza? Olha só, quando a gente fala em sustentabilidade, a ideia não é que ninguém se torne uma cartilha ou um catálogo ambulante de práticas, de boas condutas em sustentabilidade. Isso por si só, dentro do nosso contexto, é impraticável, é inviável. E, além disso, é uma chatice, né? Acaba afastando as pessoas. Quando a gente começa a entender de que maneira a gente está implicado na construção dessa realidade, de que maneira os nossos hábitos, ainda que mais simples e em pequena medida, em pequena escala, eles contribuem para a perpetuação desse status quo, para a perpetuação desse sistema em que a gente está vivendo, a gente começa a se incomodar com essa situação, a gente começa a ficar desconfortável e começa a pensar de que maneira a gente pode manejar isso de uma forma mais favorável, né? De que maneira a gente pode estar mais consciente para isso. Uma das questões que naturalmente surgem é que a gente gosta, vai ter uma preferência de comprar, de adquirir bens e serviços de empresas que estejam comprometidas com a questão socioambiental. Só que isso aí pode ser uma grande cilada. Isso aí corre o risco de se tornar, para os desavisados, a grande questão da rotulagem verde, que é continuar adquirindo produtos, os mesmos produtos com aparência diferente. Quando eu falo em ser sustentável, não significa que você deve pegar um guarda-roupa seu inteirinho de roupas comuns, convencionais, feitas sem critérios de responsabilidade socioambiental, se desfazer, doar tudo e adquirir roupas agora 100% algodão, né, de pequenos produtores, feitas de maneira orgânica. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente não está falando de você comprar um monte de material para fazer uma casa toda nos moldes da bioconstrução, mas esses materiais vêm de quilômetros de distância. Ser sustentável não diz respeito exatamente a você ter um canudo de inox, um copo de silicone e um monte de bugiganga biodegradável. Ser sustentável não é exatamente você comer uma comida vegana, sofisticada, cara, inacessível e beber uma cerveja artesanal. Isso aí, na verdade, é mais vaidade, é alienação e é uma distorção do que é, no fundo, a prática da sustentabilidade. A gente precisa ficar atento e desromantizar essa ideia de que a sustentabilidade é algo tão simples, tão fácil, que é adquirível. A questão de ter um consumo consciente é justamente sobre ponderar o nosso consumo, a gente ponderar sobre as nossas reais necessidades, a gente ficar a par do que está por trás do que nos é oferecido e ter uma prática muito mais assertiva, muito mais cuidadosa e ter noção de consumir aquilo que de fato é necessário, que de fato a gente tem certeza que é genuíno e evitar extravagâncias. Vamos ficar atento que sustentabilidade tem questões muito mais profundas a serem resolvidas para a gente atingir esse cenário socioambiental sustentável. A gente tem uma expressiva camada da população que sequer tem acesso a bens e serviços básicos. Eu estou falando de pessoas que não têm acesso à água tratada, abastecimento com água tratada, não têm acesso à coleta de lixo, nem tratamento de esgoto, não têm acesso a serviço assistência médica e hospitalar, nem alimentos e medicamentos, nem água ou nem gás e eletricidade, energia elétrica, nem transporte coletivo de qualidade, nem moradia digna e segura. Olha que questão mais grave. Então, gente, como que a gente pode querer que esse contingente populacional alcance um discurso e uma prática de sustentabilidade se eles ainda estão lutando pela sua sobrevivência, pela sua sustentabilidade no que existe de mais essencial? Essas pessoas, elas têm menor poder aquisitivo, menor nível educacional e, por conseguinte, elas têm menos poder de escolha. Como que a gente pode esperar que haja uma adesão e que haja uma real transformação da nossa realidade, do nosso cenário, se há tanta gente ainda com tantas necessidades? Quando a gente fala de permacultura, quando a gente fala dos princípios da sustentabilidade, a gente está falando de um tripé. Eu já falei aqui antes que envolve ser ambientalmente sustentável, financeiramente viável e socialmente justo.
É fundamental. Não tem como a gente construir uma outra realidade com desigualdade social, uma realidade sustentável com desigualdade social. Falar de sustentabilidade é falar principalmente sobre solidariedade, sobre cooperação e sobre humanitarismo. Não tem como a gente ir além de um discurso e ficar num discurso utópico se a gente fica nesse discurso utópico se a gente não pensa mais profundamente nessas questões. Então eu quis trazer esse papo aqui hoje para colocar para vocês as seguintes provocações. Em que medida essas questões, a questão da desigualdade social, permeia a tua filosofia de consumidor consciente? Em que medida você está atento a isso e você reconhece isso como uma questão fundamental e precedente? Eu queria saber o que você está fazendo nesse sentido. O que está na tua prática cotidiana que tua cabeça está pensando nisso? Tem um olhar voltado para isso. De que modo nós podemos contribuir para estreitar esse abismo que nos separa desses nossos irmãos? Né? O que nós podemos converter de energia que nós direcionamos eventualmente para caridade e assistencialismo, transformar essa energia em meios de pavimentar caminhos para que de fato essas pessoas estejam no patamar mais próximo e cada vez mais próximos de nós em condições materiais de vida, para elas terem uma vida mais digna. Era isso. Esse era o recado de hoje. Em breve a gente se encontra novamente. Beijo grande.